todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso vídeo sobre como expandir seu vocabulário em inglês de forma realmente eficaz. Na verdade, a gente vai compartilhar aqui estratégias e dicas práticas para ajudar vocês a enriquecer o vocabulário em inglês. Sabemos que tem um vocabulário amplo, um léxico, a gente chama de léxico, né? Um léxico amplo, um vocabulário amplo, é realmente vital, na verdade eu diria fundamental para uma comunicação eficaz em qualquer língua. Em inglês não é diferente. Então, esse vídeo segue dicas para você expandir o seu vocabulário em inglês de forma eficaz. Ok? Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber é... mas qual é a importância de um léxico, de um vocabulário amplo para que eu me comunique em inglês? Às vezes parece meio óbvio, mas a gente precisa pensar algumas questões aí, né? Por que que é óbvio? Por que que isso não é algo... nossa, descobriu a roda, né? Porque, olha só, tem um repertório diversificado de vocabulários, de palavras em inglês, não apenas permite que a gente se expresse de forma mais precisa, mas também ele nos ajuda a entender e interpretar melhor o que a gente está lendo, o que a gente está escutando. Na verdade, o vocabulário rico, ele facilita muito a comunicação e confere confiança para falar e para escrever também. E confiança é o principal fator, vamos dizer assim, psicológico para a gente atuar bem numa segunda língua. Nós vamos fazer leituras de pesquisas, de trabalhos sobre fatores que impedem ou que dificultam a aquisição de uma segunda língua, ou seja, aprender inglês, né? Certamente a questão psicológica, a questão do medo de falar inglês vai estar ali, a falta de confiança vai estar ali, a gente acaba se julgando, né? Se julgando. E se eu cometer um erro? Será que eles vão me entender? E a gente acaba não atuando na comunicação, a gente acaba não falando, não escrevendo por medo, né? Esses julgamentos, enfim, isso é um assunto para outro vídeo, né? Aliás, se vocês quiserem um vídeo de fatores que nos impedem de progredir, de nos comunicarmos em inglês e como superar esses fatores, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, faz os comentários ali, diz eu quero o vídeo sobre... Eu quero o vídeo, eu já vou saber sobre o que é, beleza? Então tá. Então, vamos às dicas, então, para melhorar o nosso vocabulário, agora que a gente já sabe a importância desses vocabulários, né? Desse léxico amplo, certo? Então, olha só. Primeira dica é uma dica muito comum, né? Mas ela é realmente importante, né? Ela é simplesmente leia regularmente. Leia em inglês. E quando eu falo ler em inglês, é independentemente do nível, entre aspas, eu não gosto da palavra nível de inglês, mas nós usamos, né? Do nível que eu esteja. Se eu for um iniciante, se eu já tiver um pouquinho mais de conhecimento, ou for um intermediário, for um avançado, o importante é que nós estejamos lendo regularmente em inglês. A leitura regular, ela é uma das maneiras mais eficazes para que a gente expanda o nosso vocabulário em inglês e em qualquer outra língua, tá? Não só em inglês. Essa dica vale para português também, tá? Na verdade, a gente pode ler uma variedade de materiais que hoje estão disponíveis gratuitamente na internet. E a gente não precisa literalmente pagar nada para ler esses materiais. Pode ler livros, artigos, revistas, textos de jornal, certo? Pode ler tudo isso
E a gente tem acesso praticamente tudo de graça. Por exemplo, eu quero ler um artigo sobre lá o New York Times, né? Um artigo que tem no New York Times. Vai no site do New York Times e bota lá e vê o que tem de reportagem do dia, né? Ou eu quero ler um livro. Pô, tem as bibliotecas internacionais, a Biblioteca de Londres, a Biblioteca de Sydney, a Biblioteca de Nova York. Todas têm acesso pela internet. Basta a gente acessar a internet e a gente vai ter uma gama de vocabulários para ler. Ah, eu quero ler tirinhas. Também é interessante ler revistinha, né? Quadrinhos em inglês, certo? Ah, o que eu leio? Eu leio livro de criança, porque eu sou iniciante. Eu leio o que você quiser. A diferença é que a gente precisa tomar um certo cuidado com o que a gente espera daquela leitura conforme a nossa habilidade em inglês. Se eu sou iniciante, eu estou lendo, por exemplo, um artigo do New York Times, eu talvez não tenha que me preocupar em entender todo o contexto daquele artigo. Eu posso, por exemplo, procurar palavras que eu já aprendi em inglês e verificar como que elas se encaixam naquele texto. Também posso fazer um trabalho de palavras-chave, né? Olha, isso aqui é uma palavra desconhecida para mim, eu acho que é uma palavra importante para que eu entenda o texto. Procura, então, aquela palavra nos dicionários online, por exemplo, no Google Tradutor ou outro dicionário que você utilize. Faça um dicionário próprio, utilize o seu smartphone, por exemplo. Dá para fazer nas notas do smartphone ali um dicionário próprio. Ah, mas eu gosto de ter tudo no computador. Excelente, faça um blog. Faz um blog, vai lá no blogger.com e cria um blog, meu dicionário em inglês, iniciante. E assim tu vai progredindo, anota lá. Aí eu vi a palavra table aqui, procurei lá, table é mesa. Bota lá, table mesa. Só que olha só, quando você botar a palavra que você escolheu, vamos supor, eu escolhi table. Então, junto com essa palavra, mesmo que tu bote a tradução table igual a mesa, escreve uma frase, contextualiza esse vocabulário. Escreve uma frase que você consiga escrever, por exemplo, a famosa The book is on the table. The book is on the table. Então escreve ali, né? Não escreve só table igual a mesa. Escreve uma frase, não precisa ser uma frase extremamente elaborada, até porque se você for um iniciante, você ainda não vai conseguir fazer uma frase extremamente elaborada, mas escreve uma frasezinha ali para contextualizar isso, para te dar contexto, fica mais fácil da gente ampliar para o vocabulário, né? Do que simplesmente escrever a palavra e a tradução dela. Também ajuda, mas o ideal é que você escreva a palavra em inglês, a tradução e depois, a tradução se quiser, né? E depois a frase em inglês, né? Exemplo, li um texto, percebi a palavra table, eu escrevo no meu dicionário, no meu blog, onde quer que eu esteja montando ali, escrevo table, posso botar igual a mesa em português, e escrevo uma frase um table. The book is on the table. Aí eu contextualizo essa palavra e eu realmente aumento, expando o meu vocabulário. Porque eu não fiquei só com table, eu fiquei na frase com the book is on the table. Então, várias palavras aí, eu vou assim montando o meu, entre aspas, dicionário contextualizado de inglês. Se você for um pouquinho mais avançado, já faz as frases mais avançadas, né? Faz explicações mais avançadas, conforme o seu nível, mas é importante que você utilize, sim, estes materiais que a gente chama de materiais autênticos. Materiais autênticos são todos os materiais que não foram desenvolvidos para aula de inglês. Um artigo de jornal, uma revista, enfim, um artigo científico, o que for o que você estiver lendo, né? Um livro. Ele não é feito para aula de inglês. É um material escrito para americanos, para ingleses, para as pessoas lerem, né? Então, é importante que você pratique
regularmente a leitura, certo? Diferentes gêneros, temas, temas atuais, temas mais antigos, histórias. É importante que você tenha essa variação para poder ampliar seu vocabulário, sempre fazendo as anotações quando você achar necessário. Beleza? Próximo passo, ou a segunda dica, também é algo que eu considero muito legal: assistir a filmes e séries em inglês. Eu assistir filmes e séries em inglês é sim uma ótima forma, além de divertido, pelo menos eu acho divertido e envolvente, de a gente melhorar o nosso vocabulário, o nosso léxico, a gente ampliar o nosso léxico. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, pegar uma série em inglês lá no Netflix, na Amazon Prime, onde você estiver assistindo a sua série. Se você for um iniciante, por exemplo, você pode assistir a série com um som em inglês e bota lá as legendas em português. E aí, quando a pessoa falar uma palavra que você acha interessante, que você prestou atenção, anota, mesmo sentido que você fez na leitura lá, naquele dicionário, lembra? Você pode também utilizar esse dicionário, fazer esse dicionário quando você estiver assistindo séries, né? Então, anota lá, né, a expressão que ele disse, né? Hi, nice to meet you. Oh, ele disse isso, nice to meet you. Ele quer dizer que ele quer prazer em te conhecer, é interessante. Anota ali, né? Mesmo que você seja um iniciante, se você for uma pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência em inglês, um intermediário, um avançado, certo? Talvez usar a legenda, eu sou intermediário, né? Pô, usa a legenda em inglês e você vai ter o som do cara falando em inglês ou do personagem falando em inglês e também vai poder ler o que o cara está dizendo, o que a pessoa está dizendo, o que o personagem está dizendo. E aí você vai contextualizar. Lembra da contextualização lá da leitura? Que foi a primeira dica? Então, você vai conseguir contextualizar aquele som daquela palavra, daquele vocabulário, com a leitura da legenda em inglês. Tá? Eu vou dizer para vocês que eu morei fora, tá? Morei na Austrália e por questões de destino, eu acabei morando um período, o primeiro período que eu morei, os primeiros tempos que eu morei, os meses que eu morei, os primeiros meses que eu morei fora um bom tempo, mas os primeiros meses eu morei com brasileiros, né? Então a gente não trabalhava o inglês em casa, porque a gente falava português em casa. Mas, obviamente que eu passava o dia inteiro falando inglês, né? Ia estudar, ia para a escola, universidade, enfim. Né? Passava o dia inteiro falando inglês, trabalho, né? Mas à noite, a maioria do tempo ali que eu estava em casa, era só português. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu combinar, naquela época nós tínhamos um bom sistema de home theater, um bom sistema de televisão em casa, e a gente conseguiu fazer com que todos os filmes que nós assistíssemos, obviamente que eram em inglês, com a legenda em inglês. Nós assistíamos com a legenda em inglês, não podia botar com legenda em português. E a gente foi progredindo, todos da casa, foi bem interessante, foi progredindo, né? Progredindo, aí chegou um ponto que a gente retirou a legenda. Nós retiramos a legenda, e aí foi um processo difícil de novo, né? Mas a gente treinou assim, né? Então a gente treinou vocabulário, ganho de vocabulário e também o ouvido, que a gente já chega lá. Já explico para vocês, certo? Então, depois que você assistiu aquela cena, aquela série, né? Faça um apanhado de palavras novas, né? Talvez hajam muitas palavras novas, mas faz lá o teu dicionário, as tuas anotações das palavras novas que você viu, das expressões novas, né? Faz ali, revisa elas, contextualiza, lembra? Contextualiza ela em que situação que o cara utilizou, que o personagem utilizou aquela palavra, aquela expressão, certo? Então, filmes e séries, excelente, independentemente do nível que você esteja. Mas, claro, sempre
Cuidado com as expectativas. Se você está assistindo um filme, uma série, você quer entender palavras, talvez, se você for iniciante, né? Entender palavras. Eu sou iniciante, vou entender palavras, uma frasezinha mais curta, né? Agora, se eu vou aprender palavras, né? Se eu sou um pouco intermediário, eu já vou pegar e eu já tenho um vocabulário um pouco mais amplo, então eu vou crescer esse meu vocabulário pegando frases mais compridas, palavras um pouco mais sofisticadas que apareceram ali, uma legenda em inglês, né? E assim a gente vai trabalhando e desenvolvendo, aumentando o nosso vocabulário, certo? Então, dica 2, assistir filmes e séries em inglês, independentemente do meu nível de conhecimento, é um ótimo passo para crescer, aumentar o meu vocabulário em inglês, certo? A dica 3 é uma dica que eu gosto muito, nem todo mundo gosta, se dá bem, não é obrigatório seguir todas as dicas aqui. Aliás, eu recomendo que você siga apenas aquelas que vocês mais gostaram e que vocês acham que vocês vão sair melhor, não necessariamente todas, mas eu gosto da dica 3, que é usar aplicativos e flashcards, certo? Quem não sabe o que é flashcard, pesquisa ali no Google, vai ter flashcards, a explicação do que é, né? Então, aplicativos e flashcards. Aplicativos de vocabulário, na verdade. Exemplo, nós temos o Quizlet, nós temos o Anki. São aplicativos muito famosos que apresentam flashcards de vocabulários. Eles são excelentes ferramentas para expandir o nosso vocabulário de forma interativa. Né? Por quê? Porque a gente pode, por exemplo, criar um conjunto de flashcards com palavras e definições. A gente cria um conjunto, né? Então, só palavras de viagem, só de, sei lá, de rotina, né? Então, a gente consegue criar as palavras, as definições, a gente consegue revisar regularmente elas, a gente consegue nos testar para garantir que a gente realmente esteja memorizando ali o vocabulário, né? Contextualizado também, porque às vezes tem frases ali quando eu viro flashcard, né? Então, aplicativos e flashcards são sim muito legais. Eu gosto, sei que nem todo mundo gosta, mas eu gosto e eu acho que vale a pena. Pelo menos baixa ali o Quizlet, baixa o Anki, dá uma olhada, trabalha com eles. Aliás, se você quiser, mais um vídeo aí, né? Se você quiser que eu faça um vídeo como utilizar o Quizlet ou o Anki de forma eficaz para melhorar o vocabulário, deixa nos comentários ali que eu faço um vídeo, né? Conforme os pedidos, certo? Bom, aplicativos e flashcards são excelentes maneiras de trabalharmos e melhorarmos, aumentarmos o nosso vocabulário, o nosso léxico, certo? A dica 4. Dica 4, não é para todo mundo. Eu sei que a gente tem uma dificuldade, a gente mora aqui no Brasil, longe de países que falam língua inglesa, mas às vezes eu tenho um vizinho, tenho um amigo, tenho um conhecido que conhece alguém que é um falante nativo de língua inglesa. Então, essa dica é para essas pessoas aí, né? Quem consegue isso, excelente, talvez seja melhor. Mais difícil também aqui no Brasil, mas é melhor, que é praticar com falantes nativos. Ou, por que não? Desculpem. Com pessoas que já são fluentes em inglês, que já falam inglês, mas com falantes nativos, eu vou colocar aqui, tá? Praticar com quem já fala inglês. A gente pode encontrar oportunidades para praticar com falantes nativos de inglês. Exemplo, o meu amigo conhece uma pessoa que é dos Estados Unidos, que é da Austrália, que é da Nova Zelândia, uma pessoa que trabalha comigo veio de lá, é nativo de lá. Então, aproveita os momentos que você tem com essa pessoa e conversa em inglês com ela, explica que você está treinando inglês e que vocês podem fazer uma troca, né? Você fala um pouquinho em inglês com essa pessoa, acredito que se ela estiver vivendo no Brasil, ela vai querer falar português também para melhorar o português dela. Então, você faz uma troca. Um momento você fala em inglês com ela, outro momento você fala português, e assim vocês vão trocando informações, certo?
De novo, eu sei que isso não é fácil, mas se você tem essa oportunidade, aproveita e acredita em mim. Não tenha medo de falar inglês com essa pessoa. Ela vai achar muito legal o teu esforço para falar inglês com ela. Sério mesmo, de verdade. Essa é a experiência que eu tenho, né? Quando eu era aluno de inglês, quando eu fui aprender inglês, eu também fazia isso, certo? Bom, uma outra forma, né, uma forma que demanda um custo um pouco mais elevado é o intercâmbio de idiomas, né? Existem agências de viagem, né? Existem agências específicas de intercâmbio onde a gente vai para estudar inglês, para viver a vida lá num país que fala a língua inglesa, né? Também é uma ótima forma de aprender inglês e crescer o nosso vocabulário, mas isso tem um seu custo, né? Então, precisamos verificar essas condições, mas é uma ótima forma lá, ficar 1, 2, 3 meses, né, fora, obviamente que vai crescer muito e aumentar muito o teu nível de vocabulário, o teu tamanho de vocabulário, né? Também existem grupos de conversação na internet, né? A gente tem aí aplicativos, grupos de conversação na internet, né? Basta botar lá no Google, exatamente como eu falei, grupos de conversação na internet, grupos de conversação em inglês na internet, o Discord também tem grupos de conversação, gente que quer conversar em inglês, né? Então, e muitas vezes esses grupos são grátis, às vezes são pagos até, né? Mas não é um valor tão caro, né? Então, também é algo interessante onde a gente vai aprender vocabulário autêntico. Se eu estiver falando com um nativo, por exemplo, um americano, um inglês, eu vou aprender vocabulário autêntico, vocabulário que realmente é utilizado no cotidiano deles, né? E isso não tem preço, isso é sensacional. Então, se você tiver essa oportunidade, pratique com falantes nativos. Embora eu saiba que essa dica é um pouco mais complicada para quem mora aqui no Brasil, né? Mas ela é possível e viável sim, tá? A próxima dica, eu acho que a dica 5, já falei, né? Manter um caderno de vocabulário, né? Pode ser no teu tablet, pode ser no teu smartphone, pode ser um caderno escrito, né? Tanto para quando você pesquisar vocabulário que você assistiu nos filmes, nas séries, ou que você leu, ou que você ouviu em algum lugar, né? É importante que você tenha esse caderno, esse material escrito por você mesmo, né? É interessante que você anote as palavras novas, com as definições, e muito importante, talvez mais importante que a definição, são os exemplos de uso, a contextualização. Lembra ali que eu falei no começo do vídeo sobre o table? The book is on a table. Então, é importante contextualizar. Palavras soltas são legais? São, mas não é o ideal. O ideal é que a gente contextualize, que a gente escreva essas palavras com uma frase, né? Em um parágrafo, se já for mais avançado e gostar de escrever mais, né? Num contexto. E também é muito importante que a gente revise e revisite estas palavras regularmente, este material que eu estou fazendo regularmente. Dá uma lida regular ali no trem, pega ali se é no tablet, no caderno, né? No caderno de notas ali. E aqui até um caderninho eu não estou usando ele para vocabulário, mas eu usava, tá? Usava aqui, ó, um caderninho desse tamanho aqui, ó. É um caderno, ó. Caderno aqui e tal, ó. Ele tá em branco aqui, tem várias coisas ali, mas pode usar esse caderno se não gosta de usar o smartphone, se tu gosta de escrever, para fazer o teu mini dicionário contextualizado, o teu mini caderno de vocabulário, né? Mas é importante que, além das definições das palavras novas que você vai escrever ali, você dê exemplos de uso e colocações destes vocabulários. De novo, se você for mais iniciante, faça frases um pouco mais básicas, né? Exemplo, the book is on the table. Se você for intermediário, já avançado, por que não escrever um parágrafo ali sobre aquele vocabulário, ou um parágrafo com 3, 4 vocabulários que você aprendeu e que a gente consegue conectar as ideias, né?
acho importante essa sugestão para quando a gente trabalhar, certo? Como é que eu posso fazer? A gente pode criar categorias ou listas temáticas, organizar o vocabulário. Vocabulário de dia a dia, vocabulário de negócios, vocabulário de travel vocabulary, de viagem, né? Separa por listas temáticas, por que não? No smartphone, no tablet, no computador, a gente tem vários aplicativos que fazem isso, né? De notas que fazem isso, ou no meu caderno mesmo aqui, né? Por que não? É importante, é interessante fazer essa separação também por listas temáticas, mas sempre contextualizando os vocabulários. Essa é uma dica muito importante, tá? Para quando a gente quer aumentar o nosso vocabulário. Contextualizá-los. Ok? Bom, próxima dica, que é a dica 6, ou a sexta dica, é pratique a utilização do seu vocabulário. Como eu disse, repeti e repeti de novo, e senti a necessidade de colocar aqui como uma dica, embora eu já tenha falado antes. E apenas aprender as palavras não é o suficiente. É interessante? É. É suficiente? Não. É importante que a gente pratique elas em situações reais, que a gente tente incorporar essas palavras novas em conversas, em escrita, né? Se eu estou fazendo o meu caderno lá de inglês. Então, por exemplo, vamos supor que você aprendeu uma palavra nova e você está tendo a oportunidade de falar inglês com alguém. Usa essa palavra. Não só palavras, mas uma estrutura, né? Usa essa estrutura. Aplique, se arrisque, não fique só na zona de conforto. Isso aqui eu sei usar, essa palavra, esse vocabulário eu sei usar, então eu vou usar só isso. Esse aqui é nova, eu estou aprendendo ainda, então eu não vou usar. Não, usa, precisa usar, coloca, introduz ela na tua conversa, na tua escrita. É importante, é vital que você pratique isso. Quanto mais você praticar, mais naturalmente você vai incorporar as palavras no seu vocabulário ativo. Vocabulário ativo é aquele vocabulário que a gente utiliza ao dia a dia, né? Isso é o nosso vocabulário ativo. A gente tem o inativo, que a gente lá conhece, que a gente reconhece quando eu leio, quando eu escuto, mas que a gente não usa muito. Então, a gente está falando aqui é incorporar, aumentar o nosso vocabulário ativo, certo? É o vocabulário que a gente usa realmente. E para isso eu preciso praticar. Seja na conversação, se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém, seja na escrita, quando eu estiver escrevendo os exemplos do meu dicionário lá no meu caderninho. Usa isso que você aprendeu. Arrisque-se. Se você não usar, com medo de errar, você nunca vai aumentar o teu vocabulário. Nunca vai ativá-lo. Né? Então, não tenha medo. É importante que você faça isso. Certo? Ok? Então, acredito que essas sejam as dicas. Chegamos ao nosso final do vídeo. Como expandir o seu vocabulário de forma eficaz. São dicas realmente valiosas que vão te ajudar independentemente se você está iniciando, está estudando ou vai estudar inglês numa escola, online, num método por conta própria. Não importa, você seguindo essas dicas ou algumas delas já vai te ajudar e muito crescer o seu vocabulário e desenvolver o seu léxico e a sua comunicação em língua inglesa. A minha sugestão é que você experimente as diferentes estratégias e encontre aquelas que funcionem melhor para você. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha, certo? E deixa nos seus comentários, nos nossos comentários, o que você achou e até o que você quer para o próximo vídeo. Alright?
Espero ter ajudado. Eu vejo você num próximo vídeo. Bye bye!